Vamos falar sobre câncer? Um podcast do Oncoportal. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse conteúdo do Oncoportal. Meu nome é Rodrigo Munhoz, oncologista clínico, especialista em tumores de pele, sarcomas e um dos idealizadores aqui do Oncoportal. E ao longo desses próximos minutos, a gente vai abordar alguns conceitos extremamente importantes e relacionados à imunoterapia. E para abordar esses conceitos, é uma honra contar com o Dr. Guilherme Arada, oncologista clínico atualmente no Memorial em Nova York, e também um dos integrantes e idealizadores do Oncoportal. Guilherme, a imunoterapia foi, sem dúvida alguma, um dos grandes avanços da oncologia ao longo desses últimos anos. Não o único, isso é importante pontuar. Mas, conceitualmente, o que a imunoterapia realmente difere dos outros tratamentos disponíveis? A gente já estava habituado a tratar o câncer com cirurgia, com radioterapia, com químio, mais recentemente com droga-alvo. O que a imunoterapia, que de fato rendeu o Nobel a 2 pesquisadores em 2018, traz de novo no seu conceito? Olá, Rodrigo. Olá a todos. É um prazer estar aqui hoje conversando um pouquinho sobre imunoterapia no Oncoportal. Então, acho que vale a pena a gente lembrar o conceito um pouco de sistema imune e câncer. Então, qual que seria essa relação, né? Então, vamos lembrar que as nossas células do corpo estão sempre em mutação, estão sempre sofrendo algumas alterações. E o nosso sistema imune, além de proteger a gente contra patógenos externos, sejam eles vírus, bactérias, também protege contra essas células que não seriam normais, consideradas normais, e assim evitar a proliferação dessas células anormais e que levariam ao câncer. No entanto, a gente sabe que o câncer acaba se desenvolvendo, então em algum ponto ocorre um problema nessa vigilância e aí o câncer se desenvolve e se prolifera. A imunoterapia, ela tenta agir justamente nesse ponto. Se a partir de um momento isso é um mecanismo de vantagem ao tumor, isso também pode ser um mecanismo de ação que a gente pode agir para evitar o tumor de se proliferar e diminuir, então, o tumor. Então, o que, na verdade, a gente está fazendo com o uso da imunoterapia é ativar o nosso próprio sistema imune contra as células tumorais e células cancerosas. Guilherme, a gente tende a simplificar o conceito de imunoterapia e pensar no principal modelo que a gente usa hoje em dia no tratamento dos mais variados tumores, que são remédios feitos na forma de aplicações endovenosas, que são chamados bloqueadores de correceptores imunes ou bloqueadores de checkpoints imunológicos, e que de fato mudaram muito na nossa prática clínica. Vem crescendo indicações não só para tipos de tumores, mas também para momentos da doença. A gente começou a usar a imunoterapia inicialmente para pacientes com doença mais avançada, com as chamadas metástases, e mais recentemente a gente entendeu que em alguns cenários, que vem crescendo em número, a imunoterapia ela também pode ser usada em pacientes que são submetidos a uma cirurgia, com o objetivo de reduzir a chance do tumor voltar, ou até mesmo antes da cirurgia, com o objetivo de diminuir o tumor e melhorar o resultado cirúrgico e a chance de cura. Mas quais são as diferentes formas de imunoterapia e como que a gente considera o uso de cada uma delas para os diferentes tumores? É importante a gente lembrar, Rodrigo, que a imunoterapia não é algo novo na oncologia, né? Então, a ideia do sistema imune ser ativo contra o câncer, ela já vem há muitos anos, e o Dr. Coley, em 1900, já mostrou que, a partir de observações clínicas em um paciente com sarcoma, que após uma infecção de pele, ele apresentou uma resposta no tumor, então, sem nenhum tratamento oncológico, após uma infecção, ele teve uma redução tumoral. A partir dessa observação clínica, houve-se então uma ligação entre sistema imune e câncer. E a partir disso, já há muitos anos, se usam diferentes formas, sejam elas de toxinas, sejam elas de formas de, por exemplo, BCG em carcinomas uroteliais, até a gente chegar mais recentemente a esses inibidores de pontos de checagem e as suas evoluções. Então, hoje a gente sabe que a gente tem diferentes pontos de checagem que a gente pode agir, e também até algumas evoluções em sentidos de imunoterapia com terapias celulares adotivas, que são as famosas CAR-T-cells. E aí eu até queria te perguntar, Rodrigo, em que cenário você acha que esses inibidores de checkpoint ou os inibidores de checagem imune podem ser utilizados, e se todos os pacientes você acha que se beneficiam, e quem seriam os melhores pacientes para se beneficiar? Guilherme, apesar do nosso entusiasmo com o uso da imunoterapia na forma dos bloqueadores e correceptores imunes, é fundamental pontuar que a resposta dos tumores dos diferentes tipos de câncer não é igual.
A gente tem tumores que respondem mais, que respondem melhor, que respondem por mais tempo, e tumores que não têm a mesma resposta. Alguns representam os carros-chefes da imunoterapia, exemplo, tumores de pele, eventualmente câncer de pulmão, alguns tumores urológicos que têm realmente respostas muito pronunciadas e muitas vezes muito duradouras, alguns pacientes de fato até curados pelo uso da imunoterapia, mas alguns outros tipos de tumores que não têm a mesma magnitude de resposta ou a mesma duração. A gente ainda não entende muito bem por que um tumor responde e outro não. Essa é uma ciência que vem sendo desenvolvida e as respostas vêm sendo constantemente buscadas. Alguns marcadores de resposta a gente consegue identificar, ou seja, alguns fatores que nos ajudam a entender qual paciente tem mais chance de responder versus o paciente que tem uma chance menor. Mas é fundamental pontuar que esses marcadores, eles não são absolutos e são bastante complexos e numerosos. Cada vez mais a gente identifica fatores que acabam agindo de forma relacionada a outros marcadores, o que torna a nossa interpretação naturalmente bastante trabalhosa. Então, esse é um campo de muito estudo atualmente em oncologia, justamente para tentar identificar os pacientes que vão responder, que vão ter mais chance de ter um benefício com a imuno, versus aqueles pacientes que são resistentes e para os quais a gente precisa buscar uma outra estratégia. Mas um ponto importante é que a imuno ela também não necessariamente é usada só como uma droga. O conceito de imunoterapia ele pode ser combinado com outras estratégias. Isso já é feito no dia a dia. Nós temos algumas indicações para combinação de imunoterapia com quimioterapia, como no caso do câncer de pulmão, imunoterapia com droga-alvo, como, por exemplo, em alguns tumores urológicos, no câncer renal. E, naturalmente, a gente está assistindo a um desenrolar de uma história que vai ter muitos mais capítulos e muito mais vitória para pacientes com câncer. Mas é claro, Guilherme, que naturalmente a gente não tem um tratamento em oncologia que seja 100% seguro. E aí eu te devolvo a pergunta, o que a gente espera de efeito colateral? É claro que a parte do nosso entusiasmo vem da eficácia, mas junto com esse entusiasmo vem um pouco de uma preocupação em relação aos potenciais efeitos colaterais da imuno. É verdade, a gente precisa lembrar que, na verdade, todos os tratamentos que nós fazemos, independente seja oncológico ou não, existem efeitos colaterais. E aí, dito isso, para a imunoterapia em si, a gente sabe que as células imunes estão presentes em todas as nossas partes do corpo. Então, a gente pode apresentar efeito colateral em qualquer parte do nosso corpo. De uma forma geral, a gente sabe que cerca de cada 3 pacientes tratados com imunoterapia, pelo menos 2 vão ter algum tipo de efeito colateral. Mas o lado que pode ser visto como positivo, a maioria deles é manejável e de uma forma mais atenuada. Aproximadamente 1 a cada 7, 8 pacientes tem algum efeito colateral mais grave. Entre os efeitos mais comuns, Rodrigo, acho que eu destacaria o mais comum de todos é o cansaço, a fadiga. Então, isso é o mais descrito. Mas, por outro lado, isso também é mais manejável. Por outro lado, alguns efeitos colaterais podem ser um pouco mais graves. Por exemplo, diarreia, inflamação no pulmão, alterações de pele. A gente sabe hoje que existem diferentes tipos de inibidores e diferentes tipos de tumores sendo tratados. Então, a depender do tipo de imunoterapia que a gente está utilizando e o tipo de tumor que a gente está tratando, a chance de desenvolver um efeito colateral ou outro é um pouco maior ou menor. Por exemplo, pacientes com câncer de pulmão, até pelos próprios fatores de riscos, têm mais chance de ter inflamação no pulmão secundário à imunoterapia, que a gente chama de pneumonite. Pacientes com melanoma, com câncer de pele, têm mais chance de desenvolver alterações na própria pele. Então, é importante destacar essas diferenças. Por outro lado, hoje, a gente cada vez avança mais no sentido de tratamentos para os pacientes, de evitar ou diminuir esses efeitos colaterais da imunoterapia. A gente costumava tratar todo mundo com corticoide, que é um imunossupressor, então diminui um pouco a atividade imune, a gente sabe que reduz esse efeito colateral, mas hoje a gente também está evoluindo, além da melhor seleção dos pacientes, a melhor seleção dos tratamentos dos efeitos colaterais. Isso vem de outras especialidades também com auxílio, por exemplo, de gastroenterologistas, quando o caso de diarreia, de dermatologistas, no caso de alterações dermatológicas e assim por diante. Então, hoje a gente consegue também manejar de uma forma muito melhor e mais acessível para os nossos pacientes esses efeitos colaterais. Excelente, Guilherme. Eu acho que com essa última resposta a gente encerra aqui os nossos minutos para discussão de alguns conceitos da imunoterapia. Agradeço pela participação e pela conversa, que foi bastante informativa.
E convido a todos a acompanharem todo o conteúdo gerado aqui no Oncoportal, submeterem dúvidas, enfim. A ideia realmente é trazer informação de uma forma acessível, objetiva, clara, para todo mundo que tem interesse nesse tema e outros temas relacionados à oncologia. Fiquem ligados no Oncoportal, até a próxima. Vamos falar sobre câncer? Um podcast do Oncoportal.